Boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, dia 9 de março. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução dos processos da Operação Lava Jato. O caso entrou na pauta do colegiado e ocorre um dia após o ministro Edson Fachin anular todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Lula. Este é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Supremo decide que a lei de licitações não se aplica à Petrobras. Conselho Nacional de Justiça aprova normas para reforçar a atuação do Judiciário na defesa do meio ambiente e no combate à violência contra a mulher. E ainda, CNJ é finalista de prêmio internacional por condução do Judiciário no enfrentamento da pandemia nos presídios do país. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro da condução dos processos da Operação Lava Jato. O julgamento foi retomado pela segunda turma na tarde de hoje, um dia após o ministro Edson Fachin anular todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Lula. Na abertura da sessão, o ministro Edson Fachin, relator do processo, reforçou a necessidade de adiamento por dois motivos. A primeira, o robusto memorial que a defesa técnica fez aportar aos nossos gabinetes. Eu, ao menos, recebi no dia de hoje. Trata-se de um memorial relevante, que espelha fatos graves e conversações que podem ser devidamente provadas, mediante prova lícita e regular, trazer sérias consequências. Portanto, há aí um conjunto relevante de imputações. A segunda, senhor presidente e senhores ministros, na data de ontem, em 8 de março, deferi ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais. Considerada a extensão das nulidades reconhecidas, também declarei a perda de objeto das pretensões deduzidas em inúmeros habeas corpus e várias reclamações. Dentre os habeas corpus, entendi pela perda do objeto deste habeas corpus. A proposta de adiamento foi então analisada pela turma, que por 4-1, decidiu manter o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes relembrou decisões em que a própria turma já havia reconhecido a interferência de Moro na produção de provas contra os acusados, o direcionamento das investigações com a manipulação de depoimentos e a juntada de provas documentais para a fundamentação das próprias sentenças, sem a provocação do Ministério Público. O ministro também destacou que Moro gerenciava os efeitos da exposição midiática dos acusados, o que deixaria evidente a parcialidade do ex-juiz. Não se cuida de discutir se o juiz, na sua dimensão subjetiva, nutria afeição ou desapreço pelo acusado. O que se deve perguntar de forma simples e direta, diante de todo o conjunto de atos jurisdicionais praticados por Sérgio Moro, ainda é possível manter a percepção de que o julgamento do paciente deste HC foi realizado por um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca da culpabilidade do acusado. É ainda possível afirmar que a decisão condenatória assinada pelo magistrado serviria unicamente à realização do interesse da justiça, independente dos desígnios pessoais do magistrado? As respostas a essas duas questões, infelizmente, parecem, com todas as vênias, ministros, ser negativas. Gilmar Mendes ainda leu trecho das conversas vazadas entre os procuradores da Lava Jato e Moro, envolvendo a condução coercitiva de Lula. Gilmar Mendes votou no sentido de anular os atos do processo principal como consequência da suspeição de Moro. O ministro Nunes Marques decidiu pedir vista do processo e a ministra Carmen Lúcia garantiu que vai votar novamente quando o julgamento for retomado. Já o ministro Ricardo Lewandowski preferiu adiantar o voto, acompanhando o entendimento do ministro Gilmar Mendes.
A ação sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro começou a ser julgada na segunda turma em dezembro de 2018, com votos contrários da ministra Carmen Lúcia e do ministro Edson Fachin. O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente Lula, que quer que a Justiça declare que Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente na Lava Jato, o que implicaria na anulação das condenações. E a primeira turma do Supremo manteve a prisão preventiva de um servidor público de Santa Catarina e negou o pedido para anular o julgamento de um homem condenado por matar a ex-mulher. Os ministros também mantiveram a prisão de um empresário acusado de chefiar um esquema que levou a um prejuízo bilionário por fraude na Receita Federal. O empresário Fagner dos Santos Araújo foi acusado e preso por liderar uma organização criminosa que teria causado prejuízo de mais de R$1 bilhão à União e a particulares. A suspeita é que o grupo fraudou declarações de impostos por meio de compensação com créditos falsos. No Supremo, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva, convertida em domiciliar, alegando excesso de prazo. Em janeiro deste ano, o relator, ministro Marco Aurélio, manteve a prisão. Para o ministro, isso é necessário para se interromper a prática criminosa. A prisão, por exemplo, domiciliar, que não é a mais gravosa, ela se mostrou justificada. Excesso de prazo da prisão, antes não havia a disciplina sobre o excesso. E se estabeleceu, então, que seria considerada excessiva de forma temporal a prisão se ultrapassados os períodos para ter-se a instrução do processo crime e prolação da decisão definitiva. Os outros ministros seguiram o relator e mantiveram a prisão do empresário. A primeira turma também negou o pedido de habeas corpus para anular o julgamento de Nilton Gomes de Barros, condenado por matar o namorado da ex-mulher. Ele assassinou o homem com 26 facadas. A defesa alegou que o juiz do Tribunal do Júri não permitiu a substituição de uma testemunha que não foi encontrada e que o réu foi algemado durante o julgamento, o que teria levado os jurados a afastar a tese de legítima defesa. No mês passado, o relator ministro Marco Aurélio suspendeu os efeitos da condenação até o julgamento de mérito. Nesta terça-feira, deferiu a ordem. Mas a maioria da turma não conheceu o habeas corpus e manteve a condenação. Quem vê o pulso do júri naquele momento é o juiz-presidente. Quem sente a necessidade ou não é o juiz-presidente. E o que o Supremo Tribunal Federal exigiu é que justifique. Houve a justificativa. O uso de algemas, como já observou o ministro Alexandre de Moraes, e eu havia destacado a passagem aqui, o juiz presidente do Tribunal do Júri, ele justificou, e penso que de maneira adequada e satisfatória. Os ministros ainda mantiveram a prisão preventiva de Dalvânio Feliciano Correia, servidor da Prefeitura de Imbituba, em Santa Catarina. Ele é investigado na Operação Ordem Urbana, que apura a atuação de uma organização criminosa acusada de parcelamento irregular do solo. Dalvânio Feliciano Correia é suspeito de receber propina para facilitar a aprovação de loteamentos de forma irregular. Ele está preso há 6 meses e o processo em análise no Ministério Público. O paciente facilitava negócios imobiliários de parcelamento do solo ilícitos, a legalização desses negócios. E apontou o juiz, ao impor a custódia provisória, que mesmo exonerado do cargo, ele continuou interagindo com os integrantes do grupo criminoso. E nesta quarta-feira tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica Karina Zucolotto fala para a gente agora quais são os destaques da pauta de julgamentos. Olá, boa noite. Quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já está publicada e conta com pelo menos 8 processos, mas alguns deles prometem julgamentos conjunto, como é o caso de 2 recursos extraordinários que já foram chamados na semana passada pelo presidente ministro Luiz Fux. Trata-se de um recurso extraordinário da relatoria dele mesmo, presidente ministro Luiz Fux, em que é questionado a recepção ou não de um decreto de 1963
que estabelece o tempo destinado aos programas culturais, jornalísticos e artísticos produzidos pelo próprio município em decorrência de outorga de serviço de radiodifusão, ou seja, um tempo destinado a esses programas de produção local nos serviços de radiodifusão. No outro recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli, o que se questiona é a chamada cota de tela, estabelecida por lei e de necessária observação sob pena de sanções administrativas. A Ancine, Agência Nacional do Cinema, questiona essa lei de cotas que obriga os cinemas à exibição de uma determinada cota de filmes nacionais e argumenta que haveria algumas inconstitucionalidades nessa obrigatoriedade. Outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Dias Toffoli também estão na pauta de julgamentos e têm relação com a liberdade de imprensa, mais especificamente com o direito de resposta e retificação do ofendido em razão de matéria publicada ou transmitida por veículos de comunicação. Uma legislação de 2015 tem dispositivos questionados nessas ações diretas de inconstitucionalidade e em uma delas, da autoria do Conselho Federal, da OAB, se questiona a exigência estabelecida na lei da criação de um juízo colegiado para análise da decisão judicial que determina o direito de resposta. O argumento do Conselho Federal da OAB é que esse rito estabelecido por essa legislação violaria diversos dispositivos constitucionais e princípios constitucionais, como a separação dos poderes, princípio da igualdade, juiz natural, princípio da proporcionalidade, razoabilidade, inafastabilidade do poder judiciário, dentre outros. O relator, ministro Dias Toffoli, concedeu a medida cautelar nessa ação direta de inconstitucionalidade para dar a interpretação de que o juízo monocrático poderia analisar a suspensão dessas decisões para manter a lei. Mas se o dispositivo é constitucional ou não, quem vai decidir são os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses e outros destaques você pode conferir na pauta de julgamentos, que, como eu disse, está publicada no site do Supremo. Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha a sessão plenária por videoconferência aqui na TV Justiça. Portanto, o encontro marcado, a Karina, você e eu, no Direto do Plenário, como ela disse, a partir das 2 horas da tarde. E o plenário do Supremo decidiu que a lei de licitações não se aplica à Petrobras. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator Dias Toffoli de que a agilidade que se exige das empresas que atuam no mercado é incompatível com o sistema rígido de licitação imposto aos órgãos da administração pública. A decisão ocorreu em recurso das empresas Petrosul e Brasilmar, contra a decisão da Justiça Gaúcha, que considerou válida a extinção do contrato que mantinham com a estatal. Segundo o ministro Dias Toffoli, desde 1995, a Petrobras passou a exercer atividade econômica em regime de livre competição e que, por isso, submetê-la à lei de licitações criaria um grave obstáculo ao desempenho de suas atividades comerciais em relação a outras empresas do mercado. E no próximo bloco a gente fala sobre os julgamentos que ocorrem daqui a pouco no Tribunal Superior Eleitoral. Nós voltamos em instantes. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje atos normativos que visam reforçar a atuação do Judiciário na defesa do meio ambiente e também no combate à violência contra a mulher. No decorrer da sessão, o colegiado deu continuidade a processo contra a desembargadora de Mato Grosso do Sul por infração ao Código de Ética da Magistratura. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça fez a apresentação do recém-lançado Programa Justiça 4.0 para a implementação nos tribunais regionais do trabalho. O objetivo desse programa é promover o acesso à justiça por meio de novas tecnologias e com o uso da inteligência artificial. A Justiça 4.0 é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que visa atender às expectativas de um novo tempo.
O CNJ também aprovou um termo de cooperação técnica que busca o aperfeiçoamento da atuação de membros do Ministério Público e do Judiciário brasileiro na defesa do meio ambiente. Cabe a nós, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, unirmos nesta atuação, nessa fiscalização. Então, este termo de ajustamento de conduta tem este objetivo, uma cooperação técnico-científica institucional para que nós possamos buscar cada vez mais o intercâmbio de ideias, de estratégias, de informações e tecnologias, garantindo essa implementação de ações conjuntas para uma governança ambiental aperfeiçoada, uma expansão de conhecimento voltados para o meio ambiente, o aprimoramento dessa atuação, com o engajamento e articulação de seus membros e de seus associados, no caso da Abrampa, para a proteção ambiental. O Conselho Nacional de Justiça também aprovou a criação do prêmio Juíza Viviane do Amaral, magistrada que foi morta pelo ex-marido no fim do ano passado no Rio de Janeiro. Segundo o ministro Luiz Fux, a criação do prêmio visa contemplar ações no judiciário que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. A finalidade é contemplar a experiência, atividade, ação, projeto, programa, produção científica ou trabalho acadêmico que contribua para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher. A aprovação do prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral para contemplar ações que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher exalta o compromisso institucional de conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais da mulher. Os conselheiros aprovaram ainda um ato normativo sobre a promoção de cotas raciais em concursos públicos para cartórios. Acolheram também a proposta que proíbe a realização de entrevista pessoal reservada como etapa dos concursos públicos para ingresso na magistratura. Em seguida, o plenário do CNJ retomou o julgamento do processo disciplinar contra uma desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul por interferência indevida em recurso submetido a órgão do Judiciário, violação do dever de imparcialidade e infração ao Código de Ética da Magistratura. Um dos conselheiros havia pedido mais tempo para analisar o processo e o julgamento foi retomado nesta terça-feira. Ao final, por maioria de votos, o plenário determinou que sejam realizadas novas diligências a fim de se buscar mais elementos sobre a eventual participação da desembargadora nas acusações levadas ao CNJ. E logo depois do Jornal da Justiça, tem transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz as informações para a gente direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Os ministros devem julgar na sessão de logo mais um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Marília Brito Xavier Góes, eleita deputada estadual pelo Amapá em 2018. Segundo o Ministério Público, Marília teria recebido uma doação de R$200 mil do Partido da República. O problema é que o partido não fazia parte da coligação que apoiava a então candidata e a doação foi feita com recursos do fundo partidário. O ministro Mauro Campbell Marques é o relator da ação aqui no TSE. A sessão começa daqui a pouco, vai ser transmitida pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais do TSE. Cadu. Obrigado, Henrique. Bom trabalho para você e toda a equipe do TSE aí na cobertura da sessão. E veja a seguir, CNJ é finalista de prêmio internacional por condução do judiciário no enfrentamento da pandemia em presídios. Voltamos já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O Conselho Nacional de Justiça é finalista do Prêmio Internacional Desafio da Justiça Global 2021. O CNJ concorre pela atuação durante a pandemia na orientação do Judiciário em relação ao sistema prisional e socioeducativo. Uma ação executada com o apoio do programa Fazendo Justiça, parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
A organização do prêmio divulgou hoje os 30 projetos finalistas selecionados a partir de 425 inscrições de 114 países. O prêmio é uma competição global para identificar, reconhecer e promover boas práticas e projetos que protegem e avançam o Estado de Direito em tempos de crise, agravada com a pandemia de Covid-19. O Superior Tribunal de Justiça e o CNJ promoveram debate sobre a participação feminina na sociedade. O evento faz parte de uma série de ações programadas para o Mês da Mulher. No discurso de abertura do evento, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que a Constituição Federal de 1988 estabelece a igualdade entre mulheres e homens em direitos e deveres, mas que ainda devemos avançar para atingir a igualdade de gênero, inclusive no judiciário. Para manter a confiança do público no sistema do judiciário, temos que trabalhar e avançar cada vez mais para que não haja separação ou desequilíbrio entre homens e mulheres, porque todos somos iguais, seja perante a lei, seja perante a formação inicial na criação do mundo. A ministra do STJ, Laurita Vaz, que também foi a primeira mulher da corte a ocupar a presidência do tribunal, abriu a rodada de bate-papo e ressaltou que, apesar das barreiras que ainda teremos que enfrentar, já temos muito que comemorar. É inegável o progresso das mulheres na sociedade brasileira, galgando importantes cargos nos altos escalões do governo federal e dos estados, e também na iniciativa privada. Nós só vemos aqui nesse nosso encontro, estamos comprovando isso nesse nosso encontro. Na cúpula do Poder Judiciário, um dos mais apegados à tradição, as mulheres vêm rompendo antigas barreiras. Há 2 magistradas no Supremo Tribunal Federal, sabemos disso. No Superior Tribunal de Justiça temos 6 magistradas. No Tribunal Superior do Trabalho, 5 magistradas. E hoje temos, à frente daquele tribunal, a ministra Maria Cristina Peduzzi, a atual presidente. E no Superior Tribunal Militar, temos uma mulher. Mas a realidade feminina no nosso país ainda apresenta números preocupantes. 45% das mulheres brasileiras, elas têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, a gente tem, por exemplo, uma Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, mas as mulheres não acessam a Lei Maria da Penha exatamente porque elas têm medo de lutar pelos seus direitos. Não é que elas não conheçam seus direitos, elas sabem que tem a Lei Maria da Penha, elas sabem que tem a medida protetiva de urgência, elas sabem que elas devem denunciar, mas elas têm medo. A baixa representatividade feminina nas forças policiais também evidencia a desigualdade entre homens e mulheres. Se não bastasse já a previsão constitucional nesse sentido, de igualdade entre homens e mulheres, como muito bem tratado pelas autoridades que falaram anteriormente, nós temos ainda abaixo da Constituição algumas previsões legais que exigem que atos praticados pela segurança pública o sejam por mulheres. Com relação ao mercado de trabalho, os números também impressionam. O Brasil é um dos 6 países do mundo em que os executivos ganham 50% a mais do que as executivas mulheres. Será que o problema é de capacidade das mulheres? E é por isso que elas não ocupam essas cadeiras? É óbvio que não. Trazer à luz mulheres invisibilizadas é um deles. Nós temos no nosso país mulheres que ficaram esquecidas. E nós estamos tentando trazer todas essas mulheres para a pauta, todas essas mulheres à luz. Eu tenho as quebradeiras de coco. E quando eu estou com elas, vejo, queridas, que nem impressão digital mais tem. Se elas não tirarem a carteira de identidade antes dos 16 anos, depois não vai conseguir tirar mais. Todos esses temas que vêm atingir as mulheres, devem por nós mulheres sermos solidárias e nos empenharmos para que a gente consiga que as nossas mulheres possam sim estar. Nós somos uma sociedade plural, nós precisamos nesses espaços ter homens e mulheres. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.